Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos satisfeitos em poder mais uma vez estar reunidos junto a vós para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Segui, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Parar um pouquinho aí, redobrem a atenção aqui do que eu vou falar, por gentileza. Ideologia de gênero. Uma ideia semeada por Satanás em mentes humanas corrompidas. Em mentes humanas corrompidas. Sem fundamentação científica e diametralmente oposta aos princípios cristãos. E uma aversão à própria natureza. Não basta para nós dizermos, olha, só nos resta orarmos e chorarmos. Deverá ser só isso? E diante de uma afronta, de uma ideia que afronta tão sagazmente os princípios, os valores e a própria natureza, é somente isso que nós podemos fazer? As sociedades científicas do mundo, isso já divulgado nas principais revistas que estão ligadas a estas sociedades, elas já de muito refutaram esse tipo de pensamento, porque não é embasamento científico. A natureza produz do ser humano dois tipos de cromossomos: o que designa o macho e o que designa a fêmea. E assim os seres humanos nascem, ou não? Sim. Então não há nada de anormal, né? De chororô porque tem ideologia de gente, isso é do diabo. Não existe outro tipo de cromossomo, porque o que a ideologia de gênero, qual é o cerne dela? É que embora o menino nasça com um cromossomo masculino, de macho, e a menina de fêmea, e traz o sexo característico, mas ele vem o cromossomo, produziu a característica de macho, o órgão sexual de macho, mas ele não é macho. Essa que é a ideologia diz, que ninguém nasce
deixa bem claro. A ideologia de gênero que ela diz é que não nasce nem macho e nem fêmea. Com o tempo, aí a pessoa vai escolher de acordo com o seu gosto, se quer ser macho ou se quer ser fêmea. Isso é uma aberração à natureza. Aí, para fundamentar esse tipo de pensamento maligno, o mundo se prepara para fazer a transformação sexual das pessoas, mas não pode mudar o cromossomo. Está entendendo? Não pode mudar. Vai ser sempre de macho, vai ser sempre de fêmea. E aquele que quando vai crescendo acha que tem que mudar o seu sexo, todos eles têm um problema. Tanto problema moral como problema espiritual. Porque a pessoa se autodeclarar contrário àquilo que Deus fez, contrário ao que a natureza fez, isso é uma aversão à natureza. Ele precisa ser claro, falar abertamente dessas coisas para não ficar incógnitas. Eu como pastor, como líder, tenho pessoas sob a minha responsabilidade, eu preciso esclarecer essas coisas. Nada a ver com quem pregou, ou isso ou aquilo, mas esclarecer os fatos que precisam ser esclarecidos, para que não deixe gere isso dúvida na mente de vocês. Não basta para nós ficarmos lamentando e orando. Nós temos que tomar posição. Ou você acha que ideologia de gênero é verdade? É pensamento maligno, é ideia maligna. Isso é de Satanás. Nós podemos e devemos orar. E podemos até nos lamentar com essa situação, chorar. Mas acima de tudo nós precisamos tomar posição. Quando eu digo posição é contrária a isso, porque isso não é verdade, é mentira de Satanás. Tem que ter posição, pai, mãe. E todos nós temos que nos posicionar, tomar posição, largar de ser covardes. E dizer a si mesmo, que a si mesmo, irmão, Deus ainda está no controle das coisas. Ainda é um Deus, ainda é um Senhor poderoso, ainda tem a palavra de Deus. E nós temos liberdade de pregar a palavra de Deus e nos posicionarmos contra esse tipo de coisa. Quer ache bom, quer ache ruim. Vamos abestar dentro da igreja, que quando o líder da igreja se posiciona dessa forma, ele torna-se pessoa não grata. Alguns não gostam, porque quer que o pastor seja politicamente correto. Para lá com esse diabo de politicamente correto, também invenção do diabo, porque quer politicamente correto, quer que nós vistamos uma máscara, nos quer que nós vivamos travestidos daquilo que nós não somos, para que a verdade não seja dita. Você deve orar, pode até chorar, se lamentar, mas você precisa, acima de tudo, se posicionar. Ei, isso não é verdade. Ah, meu professor lá na... Ei, professor, isso não é verdade. Quem que disse que você não pode falar? Vocês aí que estão estudando, vocês são abestados? Vocês não têm ordem? Quem que disse que a mente do professor de vocês é mais privilegiada do que a de vocês? Que tem a mente de Cristo? Tem que se posicionar, pai, tem que se posicionar em casa. Aleluia. Eu não posso ouvir essas coisas e me calar, porque eu tenho responsabilidade com os valores, com os princípios. Eu trago essa palavra para chamar a atenção da igreja, para esclarecer com respeito a essas particularidades. Não vamos engolir esse tipo de coisa aqui não. Tá? E os senhores que convidam pessoas para pregar,
dar palestra, cuidado com o que vocês convidam, porque às vezes tem alguém que fala bonitinho lá no colégio de vocês, aí fala com outro, aí quer trazer para dentro da igreja, para estar com mimimi dentro da igreja. Pode ir lá, eu tenho o meu pastor, não vai falar Eduardo lá, que meu pastor corta abaixo. Eu não estou nem preocupado se acha bom ou se acha ruim. Eu estou preocupado em fazer o meu papel e fazer bem feito. Tá? Vamos voltar ao texto. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querida igreja, o texto bíblico que embasa a nossa temática, qual é a nossa temática? Digo aí, 1, 2, 3. Viver em paz e santidade. A igreja vivendo em paz e santidade. O texto bíblico, nos escritos da carta aos Hebreus, que apresenta-nos a essa altura da carta vários preceitos, entre eles a questão da santificação, fala de dois assuntos, ou fala de dois aspectos que dizem respeito à vida espiritual da igreja: a paz e a santidade. São aspectos que tomariam um tempo considerável, devido à sua amplitude, para que nós pudéssemos discorrermos de cada um na sua plenitude. Mas nós podemos ministrar, tratar com a igreja com respeito a esses temas, a esses aspectos, aquilo que é, digamos assim, essencial, que é necessário para que a igreja possa ser edificada. A paz, ela é um dos aspectos da própria santificação. Mas veja bem, quando nós falamos de paz, há dois tipos de paz que surgem dentro do contexto das Escrituras. Primeiro, a paz como estado de espírito. Essa paz, ela é fundamental no exercício da vida cristã. Paz, estado de espírito. A paz como estado de espírito, ele produz do homem uma capacidade serena de suportar mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às enfermidades, tá? Essa paz, estado de espírito, ela produz uma serenidade. Você passa a tempestade, mas passa sereno, sem que a sua vida espiritual, a sua fé seja abalada. Essa é a paz que o príncipe da paz, Jesus, nos deu. Amém? Diz: a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Cristo é o príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. A paz que o próprio Jesus ensinou, e não somente ensinou, mas nos concedeu.
e ela habita em nós, para que possamos suportar as lutas, as tribulações, as tempestades, as intempéries da vida e permanecermos firmes e confiantes que Deus está no controle das coisas, e ainda que a dor, que a tribulação, a angústia, a tristeza dure uma noite, essa paz que reina em mim pela presença de Deus me diz que a alegria virá pelo amanhecer, e eu passo a tempestade de forma serena. Paz estado de espírito. A outra paz, e que é esta paz que está em movimento, aqui no texto, seguir a paz, ela está relacionada à paz que media as relações entre as pessoas, entendeu? Media as relações entre as pessoas. Que a paz, como estado de espírito, ela pode estar presente na vida do crente, mas que é a guerra. O crente está em conflito, está em guerra. Jesus diz: olha, eu não vim trazer a paz. Quando Jesus está se contradizendo, ele diz: a minha paz eu vos dou. Ele é o príncipe da paz. E agora ele diz: eu não vim trazer paz. Entendeu? Eu vim trazer espada. Eu vim trazer guerra. Eu vim trazer conflito. Está se contradizendo, não. Ele está falando de um outro aspecto da paz. O que ele está falando, há de se observar o contexto, é que no exercício da nossa vida e do nosso trabalho em favor do reino de Deus, assim como ele fazia, vai criar conflitos, vai criar guerras na pregação do Evangelho. E o Evangelho tem criado isso, porque o Evangelho ele confronta. Quem é que quer ser confrontado? O Evangelho confronta a mentira com a verdade, as trevas com a luz, não é verdade? O bem com o mal, Deus com o diabo. Isso causa conflitos, causa guerra. Tá? O pai fica contra o filho fica contra o pai, a família, a sociedade. Né? Quantos conflitos? O meu avô foi duramente retaliado pela sua família, quando foi o primeiro filho da família a se converter ao Evangelho. Então veja bem, assim como ele, muitos outros vivenciaram esse momento. Mas é melhor a paz do que a guerra. Mas se por causa do Evangelho, se por causa do Evangelho é preciso que haja guerra, haverá guerra. Porque é melhor que haja guerra do que nos calarmos e deixarmos o mal prevalecer. Ideologia de gênero que eu falei, que haja guerra por causa disso, pelo que eu falei, e eu vou sempre falar, porque eu sou convicto. Mas se você não é convicto, para aí. Se você crê nessas mentiras de Satanás, problema seu. Eu sou convicto que é mentira, que é do diabo, que é maligno, que não é de Deus, e eu vou falar e vou me posicionar, não vou ficar só chorando, não. Não vou ficar só me lamentando, não, e deixar o mar avançando sobre os meus filhos espirituais, sobre os meus filhos biológicos, sobre a minha família, sobre a minha sociedade. Eu vou me posicionar. Deus me chamou para isso, e se isso gera guerra, que gere guerra. Se isso tira a paz de alguém, que tire a paz. Se ninguém quer paz comigo por causa disso,
É problema. Mas problemas irão sempre existir quando nós nos posicionamos. Então a paz deve ser observada sobre esses dois pontos de vista. A paz está de espírito, que é a paz permanente na vida do cristão, que é a paz recebida por Cristo. Mesmo que você esteja em confronto com o mundo, com o adversário, com o diabo, com os problemas, você tem a paz de Deus que reina em seu coração. É aquela paz, essa paz que Jesus mandou saudar. Quando chegar diante de alguém, saúda com a paz do Senhor. Se ali naquela vida tiver paz, a paz repousa lá. Se não tiver, retorna para você. Essa paz está de espírito. A paz interior que existe pela própria presença de Deus na vida do crente. Amém? Essa é a paz do estado de espírito, né? Como dom de Deus, pela presença do próprio Deus. A outra paz é a paz entre as relações. E é importante que o escritor aos Hebreus, quando ele fala com respeito à paz, ele está falando para a igreja. Ele está falando das relações entre os crentes, seguir a paz com todos, dentro do contexto cristão. É claro, isso pode ser alcançado também fora do contexto cristão, também pode alcançar, né? Sair fora do contexto cristão, porque é melhor seguir a paz também, com todos, indistintamente. Porém, essa busca de perseguir a paz, ela deve ser encontrado o êxito dessa busca. Por que seguir a paz? É procurar a paz. Porque quem prega o Evangelho, ele está andando pregando o Evangelho, e aonde o Evangelho chega e acha guarida, ali nasce uma paz permanente, que é paz em estado de espírito pela presença do Senhor. Tá? Por isso que é uma busca. Buscar a paz. Não é buscar a paz, digamos assim, pela omissão diante do erro, diante do pecado. Misericórdia. Não entendamos a paz assim. Não é disso que a Bíblia nunca falou assim, sobre isso, dessa forma. Precisamos compreender o que a Bíblia está nos ensinando. Temos que olhar o contexto geral das Escrituras, que a Bíblia nunca pediu ao Filho de Deus que ele busque a paz através da omissão diante do pecado, diante da malignidade, diante das trevas. Não, diante das trevas temos que nos posicionar, e a paz só irá reinar quando as trevas forem afugentadas pela luz e o nome de Deus glorificado. É preciso que se esclareça isso, porque senão você não vai pregar. Porque quando você prega, o Evangelho confronta. Quando você corrige alguém, ele não gosta, ninguém gosta de ser corrigido. E se você entende errado, você se tornará um politicamente correto, e o politicamente correto, ele nada mais é do que um omisso diante daquilo que deveria se posicionar. E a omissão é pecado. E a omissão destrói. A omissão não glorifica a Deus. Ora, é o caso de Pilatos. Politicamente correto é aquele que lava as mãos. Mesmo tendo o poder de tomar uma decisão, ele lava as mãos. Esquentar minha cabeça com isso, deixa eles resolver isso. Tendo o poder. Se omite. Por quê? Porque quer ser o quê? Politicamente correto. É melhor agradar ele, deixa eles matar ele, aí logo, fazer o que quiser. E aí eu fico em paz. E eles ficam satisfeitos. É uma missão.
paz, ela deve ser buscada, tá? Ela deve ser buscada através da própria propagação do Evangelho. Aquele que procura a paz, ele está pregando o Evangelho. Por exemplo, o mundo está em guerra. O crime, a corrupção, tantas coisas. Como resolver isso? Será se a busca da paz é andar com bandeirolas brancas, com o nome escrito paz, soltar camisinhas brancas na praça, levantear bandeiras brancas, vestir camisetas brancas, paz? Esse tipo de paz, esse tipo de manifestação pode até ter o seu valor, mas será se de fato ela produz paz? Que vai produzir paz, irmãos? Tanto a paz como estado de espírito, como a paz entre as relações, é a conversão do pecador a Cristo. É isso que vai produzir a paz. Então nós estamos seguindo em busca dessa paz, pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo, e ainda que por um pouco de tempo possa haver conflito, tá? Quando o pecador se converte e reconhece que está errado, então ele é inserido dentro do contexto da paz em todos os seus aspectos, tanto da paz interior como da paz entre as relações. Então é preciso que nós compreendamos isso, porque se formos compreender que paz, né, deve ser vista só no que diz respeito aos relacionamentos entre seres humanos, mas sem a fundamentação espiritual, que não somente consolida uma verdadeira paz, mas se reflete nas ações de uma sociedade qualificada espiritualmente, que vive em um estado de espírito de paz, e que essa paz se consolida nas suas relações fraternas. Sabemos que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra os principados, as potestades. Nós temos consciência disso. Mas os principados e as potestades se manifestam através de possuírem a vida das pessoas. Tá? Uma pessoa cheia de demônio, que paz ela tem? Eu estava estudando sobre Gadara, preparando um sermão para ministrar a igreja, nos cultos diários, e a situação daquele homem de Gadara, possuído por demônio, é uma situação terrível. Uma vida escravizada por demônios, por Satanás. Todo pecador que não tem a Deus, tem alguma possessão, influência maligna na vida deles. E a única solução para isso é o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, a pessoa pode até não gostar, ficar insatisfeito. Talvez se eu perguntasse aqui, talvez tenha alguns irmãos que odiavam a crente, né? Odiavam ouvir o Evangelho. Mas sabe o que transformou ele e deu paz? O próprio Evangelho. No dia que ele aceitou Jesus como Salvador. Foi isso que transformou. E é isso que nós precisamos estar atentos. Tá? Então veja bem,
Nós não podemos considerar a paz como simplesmente ações que estejam em acordo com o que é politicamente correto aos olhos dos homens. Não. Mas nós devemos olhar a paz como a Bíblia ensina o que é paz. Não somente ensina o que é paz, mostra-nos a fonte de toda a paz e os meios pelos quais a humanidade pode adquirir paz. Então é importante que nós observemos essas particularidades. Ora, quando o texto bíblico diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que, na verdade, dois temas aí dentro de um distintos. Todavia eles se encontram, né? A santidade vai convergir para a paz. A paz vai surgir como um fruto da própria santificação do homem. Santificação do homem. A santificação, nós sabemos que ela é o estado. Amém? Qual é o estado do crente? Santo. Aceitou Jesus, é santo. Amém? Só que esse estado também é um processo. Movimento, entendeu? Processo, olha. Processo. A santidade se processa, ou seja, cada dia que passa, né, aumenta a santidade. Ou seja, é um processo, um estado é santo, posição santo, tá? Processo vai aperfeiçoando, né, a santidade, ou seja, vai crescendo espiritualmente, vai melhorando espiritualmente. Hoje devo ser melhor que ontem, amém? E amanhã deverei ser melhor que hoje, tá? É um processo, não para. E esse processo, ele tem uma plenitude. Esse estado, a gente sai, está em uma posição, e dessa posição, desse estado, a gente vai, essa santificação, essa santidade, ela é dinâmica, ela vai aumentando como uma caminhada, ela está em movimento, porque ela vai em busca de um estado pleno. Diga, estado pleno. Estado pleno. É a plenitude da santidade em Cristo. Amém? Plenitude da santidade em Cristo. Qual é essa estatura? Estatura de varão perfeito. Porque somente nessa estatura de varão perfeito, nós veremos a Deus como Ele é. Tá? Nós veremos a Ele como Ele é. Nessa estatura de varão perfeito. Quando o que for mortal se revestir de imortalidade. Primeira carta de João, estado perfeito, que nós veremos Ele como Ele é. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que nos mostra que nesse processo de aperfeiçoamento pela palavra, através da ação do Espírito Santo, que usa a palavra de Deus como uma ferramenta que nos melhora, que nos aperfeiçoa, que nos faz crescer, que nos aproxima de Deus, aquilo que em nós é mortal, vai se transformar em imortal. Aquilo que nós é corruptível, vai se tornar incorruptível. E é nesse corpo imortal e incorruptível que nós veremos a Deus e venceremos a morte. Quando alcançarmos a estatura de varão perfeito, a morte e o pecado não terá mais poder sobre nós. Amém? E é nesse estado pleno que nós veremos a Deus como Ele é. Louvado seja Deus. Então, ninguém pode ver a Deus sem santidade.
santidade, sem santificação. Tá? É somente através de um estado perfeito de santificação que um dia nós poderemos ver Deus na sua glória. Deus hoje se manifesta a nós através de quê? Antigamente ele se manifestava por visões. Amém? Antigamente, no Antigo Testamento, se manifestava as pessoas através de visões, de sonhos, não é? Através de teofania, figuras humanas, Deus em forma de figura humana, porque ele não pode aparecer com a sua glória que destrói o homem. Teofania, Cristo, a figura pré-encarnada de Cristo em forma de seres humanos. O Velho Testamento tem vários textos, cristofania, teofania, porque Deus se manifestava assim para não destruir o homem por causa da sua imperfeição, da sua corruptibilidade, tá? Interagir com o homem. Hoje ele se manifesta a nós de que maneira? Hein? De quê? Da palavra. Quem falou da palavra? Da palavra, da sua palavra, da sua palavra, da Bíblia. Quer encontrar com Deus? Comece a ler a Bíblia. Daqui a pouco você está chorando, você está sentindo a presença dele. Louvado seja o Senhor. Então a vida cristã hoje não deve ser apoiada em sonhos e em visões e em revelações, irmão. A profecia que apoia a relação do homem com Deus é a Escritura. Aleluia. É a Escritura que apoia. É a Escritura, tá? Que fundamenta o nosso relacionamento com Deus. Não é visão, não é sonho, deixa de besteira. Tem gente que tem ministério de revelação, ministério de sonho, de visão. Aí eu adivinho o sonho, aí esse crente sonha, mas esse sonho é isso. Isso aí, irmão, são experiências pessoais, não são regras. Você pode até sonhar, Deus te revelar alguma coisa, ter uma visão, mas você não vai fundamentar a sua vida nisso, porque isso é experiência sua. A regra é a Bíblia. É através da Bíblia que Deus se revela a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E quanto maior é a familiaridade com a Bíblia, com as Santas Escrituras, maior é a nossa comunhão com o nosso Senhor. Mais nós conhecemos a Deus. Tá. Vamos avançar um pouquinho. Quando nós olhamos o texto bíblico em Êxodo, capítulo 19, no versículo 10, nós encontramos o quê? No capítulo 19, no verso 6, Deus diz ao povo de Israel: olha, vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Amém? E um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí Deus diz a Moisés, olha, Deus ensina a Moisés lá no Monte Sinai, para que eles deviam ter todo o cuidado com a pureza. E você vê lá no versículo 10 e 11, ele diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje, e amanhã lavem eles os seus vestidos, e eles estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Mas ele diz assim: mas tu marcarás os limites, vai colocar termos,
em torno do monte. E esses termos não podem ser ultrapassados, porque quem ultrapassar esses termos morrerá. Acho que a coisa não era fácil. Mas vocês vão se santificar durante 3 dias. No terceiro dia Deus irá fazer maravilhas no meio de vós. Deus descerá sobre vós e todos o verão. No verso 18 ele diz, olha, Moisés transmite aos filhos de Israel, e a Bíblia diz que lá no verso 18, o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descia sobre ele em fogo, e o fumo, ou seja, a fumaça subia, né? Como fumo sobe de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Aleluia. Glória a Deus. Nossa. Sentir a presença de Deus é coisa extraordinária. É algo extraordinário sentir a presença de Deus. E aquele povo queria sentir essa presença, queria ver a glória de Deus. Mas para ver Deus, para se aproximar de Deus, não é de qualquer maneira. Quando Moisés contempla no deserto de Midian, ele contempla aquela sarça, aquele arbusto próprio do deserto, que incandescente de chamas não se consumia. E ele se aproxima, e de dentro do arbusto em chama, uma voz bradou e diz: tira as sandálias dos teus pés. Amém? Não te aproxima de qualquer jeito. Tem gente que quer se aproximar de Deus de qualquer maneira, irmãos. Não te aproxima de qualquer maneira. Tira as sandálias dos teus pés. Ou seja, essa expressão, ela denota tirar as sandálias dos pés. Era uma atitude que demonstrava humildade e principalmente reverência. Veja que lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, as obras das suas vestes enchiam todo o templo, e os serafins estavam diante deles, e cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos, reverência, com 2 cobriam os pés, santidade. Amém? E clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha, escute uma coisa, quando Isaías percebe aquilo, os umbrais das portas se moviam, tremiam, fumegavam igual um monte, pela presença de Deus. E a casa se encheu de fumaça. E Isaías simplesmente ia se acabando, ia morrendo, cai por terra, falta-lhe as forças, falta-lhe o ânimo. Ele começa a clamar, começa a gritar e dizer: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Se você pega os textos anteriores de Isaías, por 18 vezes, Isaías dizia: ai dos outros, ai dos outros. Admitir que praticar iniquidade, admitir que corromper a justiça, admitir que fazer isso, admitir que fazer. Era a pregação de Isaías antes do encontro com Deus. Mas quando ele se encontrou com Deus, ele viu que a santidade não era simplesmente algo que devia ser buscado pelos outros. Todos deveriam buscar, especialmente aqueles que querem estar mais próximos de Deus, mais usados
ser perfeito. Sede santo, porque Deus é santo. E Ele vai definindo. E Ele começa a falar de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas Deus é misericordioso, vocês conhecem a história. Um dos serafins tomou com Atenais uma brasa viva do altar e tocou em sua boca. Diz: isso tocou a tua boca. Perdoado foi o teu pecado e tirado a tua iniquidade. E uma voz brada do trono e diz: a quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o Senhor. É preciso ser santo para servir. É preciso ser santo para se aproximar de Deus. É preciso ser santo para pregar o Evangelho. É preciso ser santo para ir para o céu. É preciso ser santo todos os dias da nossa vida. E nesse processo, o Espírito Santo, associado à palavra de Deus, nos melhora a cada dia, para que em nós e por nós o nome do Santo dos Santos seja glorificado. Então veja bem, o monte ele tremia. E o povo começou a tremer, e o povo também tremia junto. E Moisés é ordenado por Deus: Moisés, desce e vai aonde o povo, e diz a eles: olha, não traspasse os termos para ver o Senhor. Não ultrapasse os termos. Não façam isso. Tem gente que se acha tão digno e tão merecedor que ele não leva em consideração os termos que Deus estabelece. Eles vão além do que a Bíblia diz, eles fazem, aquilo que a Bíblia não mandou fazer. Eles não têm nem aí para aquilo que Deus determinou. Olha o caso de Davi. Quer fazer do jeito dele, e do jeito do homem não dá certo. Só dá certo do jeito que Deus quer. É por isso que Elias, eu estou pregando lá nas quintas-feiras, nas quartas-feiras, Elias naquela oração ele disse: de segunda uma palavra, ele não ultrapassou os limites. Isso é um aspecto da santidade, porque o santo não ultrapassa os limites que Deus estabelece. Ele não vai além dos limites, ele obedece os limites, ele obedece os termos. E aquele que ultrapassa o termo, como Uzá, que meteu a mão para sustentar, segurar a arca, morre. Então veja bem, Moisés protesta ao povo para que eles não perecessem, eles obedecessem os termos que Deus estabeleceu. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então a santificação, ela não é, digamos assim, uma exigência particular a um indivíduo em particular, melhor dizendo. A santidade não é uma exigência de Deus a um indivíduo em particular. Não é em particular ao pastor, ao dirigente, ao coordenador, ao dirigente do círculo de oração. Entendeu? Não. É a todos. Quem quer ver a Deus, quem quer ter a comunhão de Deus, precisa santificar a sua vida. Porque a santificação é um estado que se processa até a plenitude. E somente através, ou nessa estatura maior, é que o homem tem a capacidade espiritualmente, plena espiritualmente, para
ver a Deus como Ele é. Escuta uma coisa, quando nós olhamos no texto bíblico, no capítulo 19, a Bíblia diz que nós devemos observar com cuidado a questão da santificação, porque se isso não ocorrer, o prejuízo será notório, será muito grande, prejuízo sobre a vida daqueles que não observam os termos que o próprio Deus estabeleceu. Quando você olha lá em Êxodo capítulo 28, Êxodo capítulo 28, a Bíblia, ainda dentro do mesmo contexto do capítulo 19, Êxodo capítulo 28, a Bíblia, quando Deus está falando com respeito às vestes dos sacerdotes, Ele está detalhando como deveriam ser as suas vestes, porque tudo nas vestes dos sacerdotes simbolizavam ou representavam alguma coisa espiritual, amém? E depois de todas as vestes prontas, eles deveriam fazer a coroa, ou então a mitra, que era uma peça indumentária que ia na cabeça do sacerdote. E essa mitra devia ter uma folha de ouro na frente, ou uma lâmina de ouro puro na frente. E assim como na arca do Senhor, sobre ela tinha santidade ao Senhor, deveria nessa lâmina de ouro ser escrito santidade ao Senhor. Santidade aí é Kadosh. Ou Kadesh. Os termos são vários termos, mas todos denotam de Kadosh, que designa santidade. Santidade ao Senhor. Farás uma lâmina de ouro puro, nela gravarás a maneira de gravuras, de selos. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra. À frente da mitra ela estará. E estará na testa do sacerdote. E estará continuamente na sua testa, para que tenha uma aceitação perante o Senhor. Nós estamos falando, sem santificação ninguém verá a Deus. Mas não basta um título de santo. E os sacerdotes sabiam disso, que não bastava colocar aquela tiara na cabeça, aquela mitra, com aquela gravura Kadosh. Não bastava. Por isso, no Yom Kippur, que era o grande dia nacional da expiação, quando apenas um sacerdote entrava no lugar santo dos santos para oferecer sacrifício por si e pelo povo, com sangue de animais, 3 dias antes, o sacerdote escolhido, ele começava a se santificar. Até a sua alimentação era restrita. Fosse possível, ele não comia os 3 dias, ele não dormia. Os demais sacerdotes, em turnos, ocupavam a mente
Os sinetes tocavam, faziam barulho. A movimentação do sacerdote dentro do Santo dos Santos era acompanhado cuidadosamente pelos que estavam fora, mas não era só isso. Ele era amarrado por cordas na sua cintura. E ele entrava amarrado. E aquelas cordas, elas serviam para que, se aquele que for escolhido para entrar na presença de Deus não fosse aceito por Deus, ele era fulminado lá e morria. E sabe de uma coisa? Ninguém poderia entrar para buscá-lo. Por isso, as cordas serviam para que o defunto fosse puxado pelos demais sacerdotes para fora do tabernáculo, para fora do santo dos santos. Veja como Deus era criterioso com respeito à santidade. Então não basta ter o título de santo. Há homem de Deus, há homem santo, mulher santa, e de fato nós somos, porque isso é mostrado. Mas a santidade, a santificação, a santidade, o ser santo é algo dinâmico. Não é uma inércia, algo estático. Não, é algo que evolui, que aumenta, que vai nos melhorando, nos preparando para entrar no Santo dos Santos. Bem, mas alguém poderia me dizer, pastor, olha, o senhor está falando de vestes santas, o senhor está falando de corpo santo, de alma santa, de Espírito Santo, tudo bem. E de fato eu estou, porque tudo o que deve fluir de dentro de nós deve ser santo. A santidade não deve estar somente no nosso exterior, mas a principal fonte da santidade está no interior. Porque o interior, como diz Pedro, Paulo, é o incorruptível traje de um espírito manso e humilde que agrada a Deus. Ele tem prioridade, porque é o que produz os aspectos estéticos, exteriores, é o que está dentro de nós. Nós evidenciamos por fora aquilo que temos por dentro, e aquilo que se há dentro de nós é um bom tesouro. Assim também fluirão tesouros para o nosso exterior. Louvado seja Deus. Assim é a santidade. Ela produz paz. Aleluia. Glória a Deus. A santidade produz paz. Quando no Salmo 34, verso 14, a Bíblia diz: aparta-te do mal, faz o bem, procure a paz e segue-a. Louvado seja Deus. Em Mateus 5-9, o Senhor Jesus Cristo, no grande sermão da montanha, ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão o quê? Herdarão, eles serão chamados filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Então veja bem, alguém diz: mas o senhor está falando com respeito aos aspectos de santidade do Antigo Testamento. Sim, estou, mas vou chegar agora, vindo para a conclusão, ao Novo Testamento. E no que diz respeito ao Novo Testamento, tudo começa, tudo se encerra e tudo começa onde? Na cruz. Amém? Tudo começa na cruz. A santidade, ou a santidade começa a ser introduzida na nossa família aqui, na cruz. Da hora terceira, meio-dia, da hora sexta, meio-dia, a hora nona, 3 horas da tarde. O ponto culminante da crucificação.
Quando Jesus, na cruz do meio, agonizava na cruz, torturado, ferido, sangrando, braços abertos, olhar no horizonte, como que se me atraindo para aquela cruz estivesse ele, e estava. E eu fui atraído, e eu fui salvo, e o nome dele foi glorificado na minha vida. Eu sou o fruto do trabalho penoso da sua alma. Louvado seja Deus, e hoje eu estou aqui. Eu não preciso mais de um sacerdote humano que me represente no Santo dos Santos, porque quando ele agonizava na cruz, torturado, ele bradou: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Separava o lugar santo do santíssimo. Um véu de espessura de aproximadamente 5 milímetros, 5 centímetros, e que apenas no Yom Kippur um sacerdote entrava para representar diante de Deus o povo e a si mesmo, e entrava com sangue de animais. Mas quando Jesus bradou: está consumado, o véu do templo, aquele véu se rasgou de alto a baixo. Não existe mais aquele véu, porque o véu já se rompeu, e Cristo entrou, passou sobre ele e o removeu, e passou com o seu próprio sangue, que ele libertou, que ele redimiu na cruz. Louvado seja o Senhor, aleluia! Mas olha aí, escute uma coisa. Alguém diria: então, pastor, não há necessidade mais de santidade. Muito pelo contrário, mais santidade ainda. Já não existe mais o véu. Você não precisa mais de que alguém faça aquilo que você mesmo pode fazer. Não é necessário que ninguém faça mais por meio de nós, porque Cristo o fez de forma definitiva. Cristo já o fez. Não precisamos imolar, sacrificar mais animais, tomar o seu sangue, aspergir sobre o lugar santo dos santos, sobre a arca. Não precisamos mais. Sabe por quê? Porque Cristo já o fez de forma definitiva. Mas se tem uma coisa que precisamos e devemos buscá-la, é a santificação. Quem quer ver a Deus precisa de santificação no Antigo Testamento. Quem quer ver a Deus precisa de santificação no Novo Testamento. Aquele que quer habitar o céu precisa de santificação, porque somente através da santificação alcançaremos o status maior de varão perfeito e veremos a Deus como Ele é. Glória a Deus, aleluia. Então veja bem, quando a graça, lá de Romanos capítulo 6, a graça em Romanos, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus o apóstolo Paulo chama a nossa atenção com respeito à permanência do pecado, e fala-nos de que a graça nos livra dele, porque segundo Paulo, a graça que nos alcançou em Cristo Jesus, ela tem poder para nos livrar do pecado. Porque quando Cristo morreu, Ele fez um sacrifício de uma vez por todas. E assim nos fez também morrer para o pecado e viver para Deus. Quem já morreu para o pecado aqui? Se você já morreu para o pecado, você agora vive para Deus. Tenha isso na sua mente. Morreu para o pecado, vive para Deus. A Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é a adoração. E Paulo, lá pelo capítulo 18 ou pelo capítulo 19, Paulo diz: olha, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros
e a maldade para a maldade, agora, assim apresentai os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou falando, queridos, que a graça nos alcançou e nos fez morrer para o pecado, amém? E viver para Deus. Ora, se eu estou vivendo para Deus, o que Paulo está acrescentando aqui é que os nossos membros, preste atenção, os nossos membros, o nosso corpo não pode mais servir para a imundícia e para a maldade. Não pode mais. Porque você não serve mais ao pecado, a graça já te alcançou. Agora você vive para Deus. E quem vive para Deus não pode emprestar os seus membros para o pecado. E Paulo diz: então apresentei agora os vossos membros para servir a Deus, ou para servir a justiça de Deus pela santificação. Então, para servir a Deus, a santificação. Os nossos membros, eles servem a Deus. Não servem mais ao pecado, porque a graça nos alcançou e nos fez morrer para o pecado e viver para Deus. É simples. O cristão também, pela própria ação presente e permanente de Deus, ele é santificado, ou seja, ele é separado. Santidade. Santidade, sabe o que é? Lá no original, ele funciona como um adjetivo da língua portuguesa. Adjetivo é o quê? É aquilo que qualifica o sujeito, né? Dá qualificação ao sujeito. E quando o substantivo nomeia, né, os seres em geral, o adjetivo qualifica, dá qualidade ao sujeito. Pagar R$10 cada um pela aula de português. Então veja bem, kadosh funciona como um adjetivo da nossa língua. Por isso, quando se diz kadosh, essa expressão está apresentando o indivíduo purificado, separado e dedicado a Deus. Amém? Kadosh. Purificado, separado, dedicado a Deus. Quanto se enquadra nessa adjetivação aqui, essa manhã? Olha, purificado, consagrado ou separado, dedicado a Deus. Agora é o seguinte, isso envolve tanto físico como moralmente. Física e moralmente purificado, separado e dedicado a Deus. Isso é santidade na sua plenitude. Tá? Então é preciso que nós atendamos essas particularidades. Então veja bem, o cristão, ele se torna, alcança esse estado pela própria ação presente, permanente de Deus, né? Romanos 6,16, lá o texto diz: não sabeis vós, escuta, olha para mim, não sabeis vós que a quem os apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Lá em 7:1, o texto diz assim:
Não sabeis vós, irmãos, pois que, digo, 6:1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante em nós? Não, absolutamente ensina ele. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A busca permanente deve ser pela santificação, pela melhora. Porque os nossos membros, eles já não servem mais o pecado. Eles servem a Deus. Glorificam a Deus. Eles exaltam a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Então, a santificação, ela está diretamente associada ao quê? À própria vontade de Deus. Se não, vejamos, primeira carta aos Tessalonicenses, que diz, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a partir do verso 3, assim nos diz a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus. O que é que eu estou dizendo? Escuta, eu estou dizendo que a santificação está diretamente associada à vontade de quem? De Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Anda na minha presença e ser perfeito. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que eu estou é santo. Então é Deus que quer, é Deus que exige. Não ultrapassa o termo. Antes de ir na minha presença, te santifica. Santifica física e moralmente, para que não seja destruído na presença de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. O que? A vossa santificação. E a vossa santificação implica em quê? Que vos abstenhais da prostituição. Ei, moral. Tá? Não existe santificação, tá? Se moralmente, não é as vestes que são a prioridade para a santificação. Não são as vestes, não é a indumentária, isso vem depois. Tem o seu valor, mas vem depois. O que vem primeiro, tá? É o interior. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. E a nossa santificação implica o quê? Vos abstenhais da prostituição. Que cada um saiba possuir o seu vaso. Que vaso é esse? É o corpo, seu próprio corpo. Cada um saiba possuir o seu próprio corpo. Tá? De que maneira? Possuir o corpo como? Em santificação e honra. Em santificação e honra. Não na paixão. Ó, tudo isso aqui é moral. Não na paixão da concupiscência, como os não crentes, porque os não crentes, eles não conhecem a Deus, não querem se comparar com o não crente, meu filho, com os imorais, com os profanos, com os perversos, com os filhos do diabo. Não queiram, eles não conhecem a Deus, mas você é santo, e a graça nos alcançou. E nós morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E aí ele dá uma série de outras informações, tá, com respeito a essas particularidades, que vocês podem depois acompanhar. Mas no versículo 7 ele diz: porque Deus não nos chamou para a imundícia. Deus nos chamou para quê?
sua santificação. Essa é a chamada, para ser separado, para ser dedicado, para ser purificado. Ele nos chamou, Ele nos purificou e Ele nos dedicou à sua obra, ao seu reino, para que pudéssemos estar na sua presença, adorando e glorificando o seu santo nome. Aleluia. O próprio Deus, além de chamar, de nos orientar com respeito à santidade, Ele próprio nos ajuda na santificação e nos torna aptos para promovermos os céus. Eu vou encerrar por aqui em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Primeira carta, 5, 23. O apóstolo Paulo, ao encerrar sua segunda carta, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo está falando de diversos preceitos, passando diversas informações e orientações, exaltando os filhos de Deus como deveriam proceder diante da jornada que eles estavam empreendendo. E ele dizia: olha, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezais profecias, nem de tudo, retende o bem, abstende de toda aparência do mal. Mas no verso 23, ele encerra esses preceitos dizendo: e o mesmo Deus de paz me santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O mesmo Deus de paz vos santifique. Então, Ele não somente nos chamou para a santificação, como Ele ordenou a santificação, como Ele exige a santificação, como Ele trabalha a santificação na vida do crente. Amém? O mesmo Deus de paz nos santifica. E é isso que nós queremos orar a Deus esta manhã. E a minha oração é que o mesmo Deus de paz santifique a cada um de vocês. E que todo o vosso espírito, que todo o vosso corpo, que toda a vossa alma sejam conservados irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Quando se apropriam dessa palavra, diga amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado.